Aleluia. Aleluia. Deus é bom. Ao teu nome cantarei, se o mar somente em ti, pois eu sou teu e tu és meu. Tu és meu. Espírito Santo de Deus, boa noite. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, pelo teu favor. Hoje, quinta-feira, estamos aqui, na imersão do mês de agosto, antecedendo o Dia dos Pais. Senhor, nós nos apresentamos a Ti nessa hora, pedindo a Tua ajuda, pedindo a Tua sabedoria, a Tua inteligência, que nós sejamos alcançados pela Tua palavra e que tenhamos um tempo de aprofundamento, um tempo de aprendizado, um tempo onde iremos mergulhar na Tua palavra. Guia-nos para sempre, porque nós dependemos de Ti diariamente para que o nome de Jesus seja glorificado. Deus abençoa nessa noite em nome de Jesus. Amém, amém. Graças, paz, boa noite, queridos. Deus abençoe a tua vida. Deixa eu me encontrar aqui. Já me achei. Isso, diminui um pouquinho. Glória a Deus. Queridos, é muito bom. Isso, tirei. Agora foi certo. Que eu estou me adaptando aqui. Peço perdão. Boa noite, queridas, Dona Lúcia, Dona Vera. Estamos aí, Deus abençoe a vida de vocês. Como é que está a recuperação? Crendo que tudo vai dar tudo certo, vai tudo ser posto nos trilhos, porque Jesus está cuidando da saúde de cada uma de vocês. Mas hoje é uma quinta-feira muito importante, né? Que antecede, né, o Dia dos Pais. Estamos antecedendo aí, porque nós sabemos que o Dia dos Pais é um dia marcante, assim como o Dia das Mães, né? É o segundo domingo do mês de agosto. Mas eu quero trazer a palavra hoje, dando continuidade àquilo que o Espírito queimou no nosso coração, falou o nosso Espírito no domingo. Mas deixa aqui minha palavra de gratidão para você que está aí conectado, você que vai estar chegando, vai ver posteriormente. Eu tenho certeza que juntos teremos um tempo de aprendizado, teremos um tempo de mergulho, um tempo de Opa, deixa eu só acertar aqui esse pedestal. Isso, Jesus. Um tempo de uma verdadeira imersão, naquilo que o Senhor tem nos chamado, uma verdadeira imersão para glorificar o nome de Jesus. Amados, hoje então é o dia 8 de agosto, e nós já começamos o dia hoje com algumas notícias meio assim, né?
que ocorreu na linha amarela hoje. Eu agradeço a Deus o livramento, 89 pessoas feridas. Acho que algumas foram feridas graves, mas o Deus, o nosso Pai, Ele livrou, Ele ama a humanidade. E em amor é que Deus nos direcionou a mês de agosto, seu mês, uma série de mensagens falando sobre os pais da fé, né? Muitos pais, homens que foram levantados por Deus, que são pais na fé de várias nações, de várias famílias, e um dos grandes e principais, gente, é o nosso pai Abraão. Tiveram outros também, mas quando eu falo de pai, não é somente na questão biológica, é a questão de gerar filhos espirituais, independente da idade cronológica, gerar filhos espirituais no âmbito geracional, ou seja, porque herança é aquilo que você deixa para alguém, o legado é aquilo que você deixa em alguém. Então, o legado que esses homens, os grandes pais da fé, homens e mulheres que foram levantados por Deus para dar direção a um povo, para poder levar o povo a andar no caminho certo, identificar, ouvir a voz de Deus, é muito grande, é muito forte. E eu quero incentivar você que está nos assistindo, não perca um culto de domingo, esteja sempre, o último domingo será na parte da manhã, mas não perca, esteja sempre, porque nós abordaremos assuntos muito importantes. Falaremos sobre paternidade, já falamos sobre paternidade, falaremos sobre filiação, falaremos sobre orfandade, nós olhando para a nossa nação, principalmente a nossa sociedade como um todo hoje. Quando você olha, tá andando na rua, você vê uma criança pedindo, uma criança tá andando totalmente perdida. Quando você entra nas redes sociais, você vê a situação como está precária hoje da nossa nação, e muitos jovens estão envoltos em coisas erradas, muitos jovens estão envoltos em prostituição, envoltos em drogas, muitos jovens estão perdidos. E eu vou falar para você, meu amado irmão, isso tudo aponta para um tempo de ausência de paternidade, sabe? Porque tem muita gente que tem dificuldade de reconhecer Deus como Pai, porque teve uma criação traumática, um relacionamento traumático com o seu pai. Então acha que pelo seu pai ter sido um homem muito incisivo às vezes, nos posicionar, ou até mesmo não ter dado o amor devido, a pessoa acredita que Deus é um ditador, que Deus vai ser como seu pai. Então a figura paterna, ela está manchada, ela está ferida. Mas nesse mês de agosto nós trabalharemos de uma forma intensa sobre isso. Eu quero falar com você que está aí, a paz, Patrícia. Falar com você, irmã Rosane, paz. Falar com você que está aí, você que vai vir depois, ou você que vai visitar a Nova Jerusalém Taquara, lá na rua Godofredo Viana, número 500, nesse mês de agosto. Deus é um pai extraordinário. Deus é um pai fora do normal. Deus é um pai que a nossa mente humana limitada não consegue mensurar. Deus é um pai que ele não só tem amor, ele é amor. Então, às vezes, nos faltam palavras. Shalom, shalom, Serginho, Deus te abençoe. Às vezes, nos faltam palavras para poder definir Deus. Tem até um cântico antigo do Preto no Branco, né? Acho que a Gabriela Rocha até participou. Ninguém explica Deus, porque Deus é pai, queridos. E é um pai que ele não faz nada de errado. Tudo que ele faz é com a forma correta, com propósito, com projeto. É um pai que não chega atrasado, é um pai que não engana, é um pai que não abandona os filhos, é o pai que sabe o número de fios de cabelo que tem na sua cabeça, é o pai que supre toda a necessidade do filho, e é o pai que deixa claro que uma vez filho, sempre filho. Mas vamos nos aprofundar hoje. Nós começamos no domingo, mas eu quero hoje dar continuidade, mas eu quero pedir para você poder abrir a sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 13. Juízes, capítulo 13. Nós vamos introduzir, mas nós vamos fazer um paralelo com o que foi ministrado lá em Lucas, no livro de Lucas, né? Evangelho de Lucas, no domingo, mas hoje
Juízes capítulo 13, eu estou usando a versão, nova versão transformadora. Eu amo Almeida Corrigida Fiel. É uma versão extraordinária, mas para dar maior facilidade no entendimento, tem duas Bíblias que eu super indico, a Bíblia Viva e a Bíblia Transformadora. Vamos lá. Juízes capítulo 13, vem comigo, querido. Mais uma vez os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus, que os oprimiam durante 40 anos. Naqueles dias, um homem chamado Manoá, vou repetir, um homem chamado Manoá, da tribo de Dan, vivia na cidade de Zorá. Sua esposa era estéril e eles não tinham filhos. O anjo do Senhor apareceu a Manoá e lhe disse: embora você não tenha conseguido ter filhos até agora, ficará grávida e dará luz a um filho. Portanto, tenha cuidado, não beba vinho e nenhuma outra bebida fermentada, nem coma nenhum alimento que seja impuro. Você ficará grávida, esposa de Manoá, e dará luz a um filho, do qual jamais cortará o cabelo, porque ele será consagrado a Deus como nazireu desde o nascimento, e ele começará a libertar Israel das mãos dos filisteus. Senhor, foi a tua palavra, foi lida, dá vida, dá entendimento da tua palavra na noite desse dia, em nome de Jesus, amém. Queridos, eu gostaria muito que você entendesse, o livro de Juízes é um livro muito forte. Eu tenho certeza que em algum momento da sua vida você já ouviu falar de Sansão. Pastor, eu sou novo convertido, mas você já ouviu falar de Sansão? Sansão é um homem que a história ecoa por várias línguas e várias nações. Um homem que tinha uma força poderosa, uma força indescritível, né? Um homem onde Deus chegou e investiu pesado na vida dele. E eu vou falar para os irmãos, eu estava ouvindo a ministração de um pastor, e um pastor falou algo interessante. O grande problema de Sansão era a sua força. E a grande bênção de Sansão também era a sua força. Nós precisamos aprender a administrar aquilo que Deus nos dá. Porque se nós não soubermos administrar aquilo que Deus nos dá, nós vamos acabar transformando aquilo que era para ser bênção, acaba se tornando maldição. Vou falar pela segunda vez, aprenda a administrar aquilo que Deus está te dando. Deus te deu uma família, Deus te deu filhos, Deus te deu uma esposa, Deus te deu um marido, Deus te deu um trabalho, Deus te deu uma saúde, Deus te deu uma igreja para congregar, Deus te deu uma igreja que te acolhe, Deus te deu amigos, filhos. Então aprenda a administrar aquilo que Deus te deu. Não abra mão daquilo que Deus colocou na tua mão. Não abra mão da onde Jesus te plantou. Não abra mão do local onde Deus te trouxe, onde Deus te colocou, aonde está mudando a tua vida. Não abra mão. Porque aprenda a administrar aquilo que Deus colocou na tua mão para fazer e para cuidar. Até eu falei domingo, né? O pai, ele tem o primeiro rebanho do pai, é a sua família, é a sua casa. Eu preciso que você entenda essas palavras para a gente poder dar continuidade. Eu estou falando de Manoá, irmãos. Manoá era um homem, ele tinha sonhos. Ele era da tribo de Dan. Naquela época, era uma época onde o povo estava muito perdido. O povo se corrompia. E Deus vinha e mandava, levantava juízes. Né? E era sempre durante um período que o povo se corrompia. Deus levantava um juiz, o povo estava bem. Aí o povo se corrompia, durante um outro período era oprimido. E aqui o povo estava sendo oprimido durante 40 anos. 40 anos de opressão, 40 anos. E o Pai das luzes, o Criador de todas as coisas, ele do alto sublime trono, ele está observando isso. E aí ele olhou para Manoá e viu que a sua esposa era estéril, assim como ele olhou para Abraão e viu que Sara era estéril. Eu quero que você entenda isso. A esterilidade, tá? Espiritual não é problema, porque a esterilidade não é um problema para Deus. Ele transforma essa situação em bênção, porque Sara era estéril, a mulher de Manoé era estéril,
Às vezes, as pessoas estão indo à igreja, mas estão vivendo um tempo de esterilidade espiritual. E isso para Deus não é problema. O problema é quando nós não queremos ser tratados. É quando nós não aceitamos a cura. É quando nós não permitimos o agir de Deus na nossa vida. Por que eu falo que isso não é problema para Deus? Porque Ele resolve todas as coisas. Então eu preciso que você entenda. Quando Deus olhou para Abraão, quando Deus olhou para Manoá, quando Deus olhou para a noiva, que é a igreja de Cristo, Ele viu todos os problemas, Ele viu toda a esterilidade, seja de ordem espiritual, seja de ordem natural, Ele olhou, seja de ordem de consciência, pessoa, esterilidade familiar, esterilidade ministerial. Ele olhou todas essas situações e disse: nada disso é um problema para mim. Se vocês permitirem, eu vou mudar essa situação. Eu vou transformar. Eu quero sim que a minha igreja, que a minha noiva desfrute de coisas e milagres extraordinários. Quando o homem fala não dá mais, é aí que Deus fala: eu vou mostrar que a última palavra é minha. Então, para você que está chegando agora e para você que está aí, você que vai ver depois, pega essa palavra no teu espírito. Nenhuma esterilidade anula a palavra de Deus dada sobre a igreja. Por maior que seja a esterilidade, por maior que seja a frustração, isso não anula o propósito da paternidade de Deus na igreja. O propósito da paternidade de Deus na noiva, na igreja, nos filhos, é mostrar que os filhos andem no novo e o vivo caminho. A Bíblia não é um livro de regras. A Bíblia é uma linda história de amor. O amor do Criador com a criação. O amor do Pai com os seus filhos. O amor em que a nossa mente não consegue mensurar. Mas nós precisamos entender que quando eu aceito a paternidade de Deus, eu estou disposto a viver aquilo que Ele quer para a minha vida, e não aquilo que eu quero para a minha vida. E muitas vezes nós recebemos várias bênçãos, várias promessas, e queremos desfrutar de bênçãos, queremos o cumprimento das promessas. Mas a grande pergunta nessa noite, para mim e para você: será que nós estamos aptos para desfrutar das promessas que foram dadas? Uma coisa nós sabemos, que quem prometeu é fiel para cumprir. Mas será que nós estamos aptos, preparados? Será que a ausência de paternidade, da aceitação da paternidade de Deus na nossa vida, nos impede de usufruir, de desfrutar do cumprimento dessa promessa? Impede, irmão, impede. Deus, Ele deu uma promessa, mas eu preciso falar para você hoje, de coração, se nós não entendermos aquilo que Deus projetou para a gente, e não nos movermos em cima da paternidade de Deus, nós seremos iguais à multidão. A multidão só queria tirar de Jesus, só extrair de Deus aquilo que Ele podia dar. A multidão não reconheceu quem Ele era. Quando eu aceito a paternidade, é porque eu estou reconhecendo quem Deus é na minha vida. E reconhecer quem Deus é na minha vida é entender que Ele sabe o que é melhor para mim. Ele sabe qual é o melhor caminho, qual é o melhor emprego, Ele sabe qual é a melhor escolha, Ele sabe qual é o melhor varão, a melhor varoa, Ele sabe qual é o melhor momento de viajar, momento de comprar, o momento de vender. Ele sabe, porque o Pai sabe o que é melhor para os seus filhos. Sabe, Manoá, ele foi pai de Sansão. E aqui eu vejo um relato claro que a mulher de Manoá recebeu a promessa. Manoá estava dizendo: poxa, se vai vir dos céus, então os céus me ensinam a cuidar. Então ele começa a receber as informações, os direcionamentos. Se você vir comigo, ele começa a partir do verso 4, ele diz: portanto, estou em Juízes capítulo 13. Estou em Juízes capítulo 13. Ele vai dizer: portanto, tenha cuidado. Olha só, a visão da paternidade é assim: tenha cuidado. Por quê? Não é algo fora da caixinha. É algo real. Tenha cuidado, porque o pai está falando é perigoso.
Não é? É perigoso. O Serginho botou Deus é especialista em transformar a escassez em abundância, é verdade. Mas ele está falando, olha, tem uma promessa para você. Eu fiz uma promessa para você. Eu prometi um local estratégico, eu prometi uma fartura, eu prometi salvação, eu prometi filhos, eu prometi prosperidade, eu prometi portas abertas, eu prometi coisas lindas para você, eu prometi coisas lindas para os seus filhos, eu prometi coisas lindas para os seus netos, eu prometi riquezas extraordinárias, revelações, visões, eu estou prometendo, é Deus falando, eu estou prometendo, mas assim como Deus falou comigo, com você, como ele falou com o pai Abraão, ele está falando com Manoá aqui, mas primeiro ele vai dizer, tenha cuidado, eu estou no verso 4, tenha cuidado. Por que tenha cuidado? Porque ele prometeu, ele vai cumprir, mas o cuidado é para que nós não saiamos e acabamos de nos perder em meio a promessas. Existem pessoas que se perdem com as promessas. Talvez você esteja se perguntando, Pai Jaconias, talvez você esteja se perguntando, como assim se perde? Se perde, porque recebe a promessa, mas não olha para você se você está tomando cuidado. Deus está falando aqui, o mais interessante foi que Deus ele não falou primeiro para Sansão, ele falou para os pais, porque Deus ele é pai. A necessidade da manifestação da paternidade nos dias de hoje, nos dias que vivemos, é algo muito, muito grande. A ausência de paternidade tem revelado caráter maus nos dias aí. Eu fico muito preocupado quando eu vejo que crianças têm ausência da paternidade. Existe uma grande preocupação. Porque se eu tenho a ausência de uma figura paterna, porque a figura paterna é a que vai me dar direção, é a que vai dar destino. Se eu tenho a ausência dessa figura na minha vida, eu vou buscar fora. Mas aqui Deus, que é o Pai Supremo, aquele que da onde se originou a paternidade, ele vai dizer para Manoá e para a sua esposa, tenha cuidado. Porque eu prometi, eu vou cumprir, eu vou te surpreender, mas tenha cuidado, porque se você não cuidar, se você não zelar, se você não se posicionar, simplesmente você não vai receber o que foi proposto. O propósito de Deus na vida da igreja, ele não muda, ele é imutável, mas se a igreja do Senhor não se posicionar corretamente, vou falar para você, querido, nós vamos viver os nossos sonhos e vamos querer pôr na conta de Deus porque está dando errado. Sabe, ele vai dizer assim para Manoá, não beba vinho, nem outra bebida fermentada, nem coma nenhum alimento que seja impuro. E ele ainda vai dizer, jamais corte o cabelo, porque ele vai ser consagrado a Deus. Aqui é o voto de nazireado, nazireu. E aí ele vai dizer, ele começará a libertar Israel das mãos dos filisteus. Aqui existe uma promessa de libertação. Os filisteus apontam para os inimigos. Qual é o teu maior inimigo hoje? Guarda que eu vou falar para você. Qual o teu maior inimigo hoje? É de ordem espiritual, de ordem financeira, familiar? O direcionamento não está vindo de qualquer um, vem do nosso Pai. E qual o direcionamento? Tenha cuidado. Tenha cuidado. Sabe, isso me faz... me remete lá no livro de Coríntios, quando Paulo vai falar que todas as vozes que ouvimos têm sentido. Só que nós precisamos escolher qual voz que vai direcionar a nossa vida. A ausência da paternidade... Perdão, irmãos. A ausência da paternidade nos faz escolher vozes erradas. Por que eu falo isso da paternidade? Porque eu lembro, sabe, irmãos? Eu lembro da época que eu era criança, eu lembro do meu pai, eu vejo hoje João Pedro, Miguel, Ana Luísa, eu como pai, eu vejo, então eu sinto isso na pele, porque o pai ele tem aquela obrigação de dar direção, o pai ele vai dar destino, então o pai fala, olha, não faz isso, não vai por esse caminho.
Não vai por esse caminho, não abre essa porta, não faz isso. Por quê? Porque o pai sabe o peso, o valor do seu filho. Vou falar mais uma vez. O pai sabe o valor do seu filho. No domingo eu expliquei o que é honra. Muitas pessoas acham que honra é somente você dar presente, ou então você dá um dinheiro, ou então você semeia, você faz isso, leva a pessoa para jantar, para passear. Não, honra não é só isso, né? Honra é muito mais do que isso. Eu preciso que você entenda que a honra é quando você reconhece o valor que aquela pessoa tem na sua vida. Então, todas as vezes que o pai, sabe, ele chega para corrigir os filhos, é porque nós, filhos, temos grande valor para o pai. E a Bíblia diz, não sei a sua, mas a minha Bíblia vai dizer que o pai só repreende a quem ele ama. Então isso pra gente é honra. Ser repreendido pelo nosso pai, ser direcionado, ser impulsionado por Deus, pelo nosso pai, o Criador de todas as coisas, é uma honra, irmãos. Então por quê? Porque quando eu entendo o valor que aquela pessoa tem para mim, eu honro aquela pessoa. Sabe, por que a Bíblia vai dizer honra o teu pai e tua mãe? A Bíblia não vai dizer honra o teu pai e tua mãe se eles forem crentes. Honra o teu pai e tua mãe se eles forem pastores. Honra teu pai e tua mãe se eles forem do manto. A Bíblia não vai dizer nada disso. A Bíblia vai dizer honra o teu pai e tua mãe. Porque, irmãos, nós temos que dar valor às pessoas que são importantes na nossa vida. Foi essa palavra que até no jejum eu cheguei a comentar. Será que Deus nos é suficiente? Será que Deus é importante para a nossa vida? Se Deus é importante para a nossa vida, se Deus é suficiente para a nossa vida, por que nós damos mais valor às coisas fúteis, coisas transitórias, do que à vontade de Deus? Se Deus é importante para a tua vida, meu irmão, dê valor à vontade de Deus, porque a vontade de Deus sempre é boa, perfeita e agradável. Então, Deus, ele chega aqui e fala para Manoá, tenha cuidado, para a esposa, tenha cuidado, sabe? E aí eu vejo que Deus estava falando, olha, eu quero que vocês estabeleçam um ambiente de honra. O que é ambiente de honra? O ambiente de honra está relacionado à paternidade. Eu estou lendo que eu acho que eu ia passar para os irmãos. O ambiente de honra está relacionado à paternidade. Ele se estabelece quando as pessoas envolvidas, pais e filhos, reconhecem o valor que um ou outro tem. Olha só. Deus está falando, estabeleça um ambiente de honra. Manoá, estabeleça um ambiente de honra. Eu quero falar para você, mãe, para você, pai, para você, filho, na sua casa, nesse final de semana que vai ser o Dia dos Pais, e os outros 365 dias no ano, fora os bissextos, estabeleça um ambiente de honra na tua casa. Valorize o teu pai, valorize a tua mãe, valorize... Pai, valorize o teu filho. Pai, valorize... Esposa, mãe, valorize a tua filha. Valorizem seus netos. Isso é o que? É honra. Você está mostrando, tendo zelo com aquilo que Deus colocou na tua mão. Isso, a honra passa pela paternidade. Eu preciso que você entenda isso. Quando eu estabeleço um ambiente de honra na minha casa, quando eu estabeleço um ambiente de honra na minha convivência, pais e filhos, filhos e pais, eu estou honrando a paternidade que há sobre a minha vida. Recebe essa palavra aí. Às vezes nós falamos mal dos nossos pais, mas a pergunta é, será que nós filhos estamos honrando? Às vezes os pais falam mal dos filhos, mas a pergunta é, será que você, pai, tem honrado o teu filho? Mas pastor, eu honro, eu faço tudo que ele quer, eu faço tudo que ela quer. Isso não é honra. Sabe o que é honra? É aquilo que Deus falou aqui para Manoá. Tenha cuidado, o caminho é esse. Ande nesse caminho. Aí quando nós voltarmos lá para o Pentateuco, lá em Deuteronômio vai dizer que os pais têm obrigação de instruir os filhos. Só que o mais importante dessa palavra, como Deus é imutável, a Bíblia não vai dizer os pais têm
a obrigação de instruir os filhos enquanto os filhos são solteiros. Ou a Bíblia não vai dizer que os pais têm a obrigação de instruir os filhos enquanto os filhos estão morando debaixo do seu teto. Não. A Bíblia vai dizer, pai, instrui os filhos. Talvez o seu filho já não more mais com você, talvez o seu filho já tenha maioridade, já tenha casado, ou talvez more em outro estado, outro país, outra nação, mas eu quero falar para você, existe uma responsabilidade que Deus colocou na tua mão, existe uma responsabilidade que Deus colocou sobre a tua vida, existe uma autoridade que Deus já manifestou na tua vida, e qual? Instruir o teu filho. Então Deus estava falando assim para Manoá, não é a questão de idade, Sansão vai ser forte, Sansão vai livrar o povo dos filisteus, Sansão vai ser poderoso, mas a responsabilidade de instruir a Sansão é tua. Você tá entendendo o peso da paternidade? Você está entendendo? E aí chega um momento da nossa vida que nós achamos que a gente tem que honrar até um determinado momento. Irmão, honra é princípio. E não tem como um princípio ser descumprido ou negligenciado. Assim como o batismo é princípio, os dízimos, as ofertas são princípios. Não tem como a gente descumprir ou a gente negligenciar. A gente não pode se esquecer, não pode ignorar. É a questão que não é a questão de bajular, não é a questão de troca de favores. É porque esses princípios são através desses princípios que o Pai se manifesta. Ai, falei. São através desses princípios que o Pai se manifesta. Por isso que a obediência gera milagre. A obediência traz o céu para a terra. Mas não é obediência cega. Não é obediência a profeta A, profeta B, irmãozinho A, irmãozinha B. Não é. É obediência à palavra de Deus. Sabe o que eu falo obediência à palavra de Deus? É quando você pega a palavra, Deus fala assim, olha, você precisa se batizar. Aí você vai dizer, eu não vou me batizar porque eu tive um sonho. A irmãzinha falou para mim que eu não preciso ser batizado. Que Deus é esse que vai contra a palavra dele? Tu tem que tomar cuidado, irmãos. Então eu preciso entender que a minha obediência aos princípios estabelecidos por Deus, que são vários, os mandamentos, os 10 mandamentos, os mandamentos principais, os dízimos, as ofertas, o batismo, a minha obediência aos princípios estabelecidos por Deus geram a manifestação do reino na terra. E o apóstolo vai dizer que a natureza, a criação, aguarda a manifestação dos filhos. E essa manifestação não vai vir na força do braço. A manifestação não vai vir por intermédio de estratégia. A manifestação não vai vir por intermédio de network. A manifestação vai vir por intermédio da obediência. Porque o filho maduro obedece. Princípio. Manoá recebeu a ordem. Só que aí estava tudo bem, irmãos. Estava tudo bem. O negócio estava indo bem. Estava indo bem. Só que de repente Sansão começou a se perder. Começou a se perder nas suas escolhas, nas suas decisões. E até que chegou um momento em que ele não respeitava nem mais a decisão do seu pai. Seu pai falava para ele, não faz isso, e ele, eu vou fazer. Sabe, amados? E aí eu estava lendo um livro que eu peguei esse aqui, quero compartilhar com vocês. O livro fala assim, ó. Quando a paternidade é vivida corretamente, dentro dos propósitos estabelecidos por Deus, eu vou repetir, quando a paternidade é vivida corretamente, dentro dos propósitos estabelecidos por Deus, pela terceira vez que é didático, é profético, é necessário, quando a paternidade é vivida corretamente, dentro dos propósitos estabelecidos por Deus, percebemos o surgimento de filhos fortes. Pastor, que força é essa? É a força que Sansão tinha. Forte. Sabe quando a palavra vai dizer, jovens, os chameis porque sois fortes. Você sabe qual é a força da igreja? A força da igreja não é no seu número. A força da igreja vem da sua renúncia, da sua entrega,
da sua total confiança. Ei, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quando estou fraco, é aí que estou forte. Filhos fortes são gerados através de paternidade estabelecida do propósito de Deus. Você quer que o seu filho cresça forte? Você quer que o seu neto seja forte? Você quer que seu bisneto seja forte? Talvez o seu filho espiritual, o seu filho biológico, a sua casa seja uma casa forte. Você quer que o seu marido, que a sua esposa seja forte. Toda essa força, porque eu estou falando aqui biblicamente, está 100% ligada a viver corretamente dentro dos princípios estabelecidos por Deus. Sansão perdeu a sua força porque ele saiu dos princípios estabelecidos por Deus. Irmãos, enquanto nós estivermos nos propósitos estabelecidos por Deus, eu vou melhorar. Enquanto nós estivermos no centro da vontade de Deus, seremos até mesmo como cana trilhada. Sabe o que é cana trilhada? Ela enverga, mas não quebra. Agora, quando a gente sai do centro da vontade de Deus, quando os nossos filhos saem do centro da vontade de Deus, quando os nossos netos, quando a nossa família sai do centro da vontade de Deus, só que eu quero chamar a atenção. Os filhos são reflexo da paternidade. Quando há paternidade estabelecida dentro dos propósitos de Deus, esses filhos são fortes. Quando não há paternidade, ou quando há paternidade fora do centro da vontade de Deus, a força dos seus filhos vem pelo braço. E a força no braço tem dia e hora para acabar. Eu preciso que você entenda que não existe um relacionamento vivido de uma maneira defeituosa, onde não percebemos os resultados errados. O relacionamento de Sansão com seu pai começou bem, mas começou a ter vários ruídos, vários efeitos, vários defeitos, porque Sansão ele quis, sabe, se você olhar desde o início, Deus ele nunca quis que os filhos dele se envolvessem com outras mulheres que não professassem a mesma fé. Não que Deus não amasse, mas é que o desejo de Deus é que a aliança não fosse deturpada, não fosse corrompida. E simplesmente Sansão, ele quis mulheres, ele quis noivar, ele quis casar com uma mulher que estava fora do padrão que Deus desejou para ele. Sabe, irmãos, eu não vou entrar na questão do julgo desigual, que isso é uma conversa muito intensa, mas eu vou falar para você o seguinte: Deus, ele tem propósito na vida da igreja, nos relacionamentos, no casamento. Deus ele tem propósito. E aí as pessoas falam assim: pastor, mas Deus ele pode mandar casar com uma pessoa que não professa a mesma fé, e essa pessoa vir se converter. Eu creio, pode sim, Deus pode. Só que a probabilidade de ocorrer o inverso é muito grande. Por quê? Porque nós precisamos entender que se Deus ele manda isso, ele vai garantir. E Deus nunca vai mandar você tomar uma atitude dessa, se você não tiver ali na brecha, na fresta, clamando, orando, jejuando, se fortalecendo. Eu vejo pessoas que acabam saindo do propósito, que se envolveram com homens, com mulheres que não professam a mesma fé e acabam se perdendo no palavreado, acabam se perdendo nas amizades, acabam se perdendo. E aí eu vou falar assim: poxa, mas foi Deus que mandou. Vou falar para você que Deus é esse, irmão, que Deus é esse que manda você descumprir algo, sair do propósito dele. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente ouve e com as nossas escolhas. E Sansão, ele quis fazer valer a sua vontade pela força do seu braço.
E quando o seu pai falou, Sansão está errado, não vai por esse caminho, ele não quis saber. E quando a gente olha mais na frente, ô queridos pais, caiu, a gente voltou, já estamos terminando. Você vai ver que mais na frente, Manoá perdeu a autoridade. Por que ele perdeu a autoridade? Porque se o pai ele compactua com aquilo, ele perde o governo. Quando a gente aceita Jesus, guarda, eu vou falar para você aqui. Quando eu aceito Jesus como único Senhor e Salvador na minha vida, a Bíblia diz que foi nos dado poder e autoridade. Naquele exato momento, uma autoridade veio sobre a minha vida, o poder veio sobre a minha vida. Só que eu preciso pedir a Deus, estar jejuando, orando, buscando, para que essa autoridade se manifeste, a autoridade de Deus se manifeste através da minha vida. Porque senão o que vai se manifestar vai ser autoritarismo. Autoritarismo não é autoridade, são coisas diferentes. E aí simplesmente Manoá se perdeu, porque ele perdeu a autoridade. E a Bíblia vai dizer que tudo aquilo que Deus projetou para Sansão acabou se perdendo. Sansão acabou escolhendo pessoas erradas, amizades erradas. Sansão acabou escolhendo mesas erradas. Sansão acabou se relacionando com a mulher errada. Sansão acabou quebrando um voto, além de sentar em mesa errada, além de se relacionar com pessoas erradas, além de se aliançar com mulheres e homens errados, Sansão quebrou o voto que foi dito lá no início. Lembra no início da mensagem quando eu falei que o pai falou, tenha cuidado. Sansão quebrou o voto. Ele quebrou o voto ali um pouquinho, quebrou outro voto ali um pouquinho, foi quebrando o voto. Só que ele notava que por mais que ele tivesse quebrado o voto, a força dele não perdeu a força. Por quê? Porque Sansão estava olhando para a força natural, para a força do seu braço, e parou de olhar para quem deu a força para ele. Sabe, irmãos, uma das maiores desonras é a gente poder ter sucesso no local onde Deus não projetou para a gente. Sansão começou a olhar para a força do seu braço, achando que a força vinha dele. E Deus ele tinha dado uma palavra, mas se cumpriu no final. Que a Bíblia vai dizer que Sansão em morte matou mais do que em vida. Só que precisava Sansão ficar cego, precisava Sansão ficar careca, precisava Sansão empurrar um moinho como um animal empurra, precisava Sansão passar por tanta humilhação? Não precisava. Mas o que? A ausência de paternidade, da aceitação da paternidade, levou Sansão a desfrutar disso. A ausência, quando eu vou lá para Lucas capítulo 15... quando o filho pródigo abriu mão da paternidade, o que ele teve? Ele desfrutou de quê? Ele desfrutou de podridão, ele desfrutou de humilhação. Quando eu abro mão da paternidade, o diabo vem com as suas acusações. O diabo vem com as suas acusações, do quê? Para tirar o nosso sono, para tirar a nossa paz, para querer roubar a nossa alegria. Meu irmão, eu vou falar para você. Em nome de Jesus, guarda o que eu quero falar para você nessa noite. Não abra mão da paternidade de Deus. O que tem sustentado a tua casa até hoje não é o teu trabalho. O que tem sustentado a tua saúde não são os remédios que você toma. O que tem sustentado a igreja do Senhor em todas as eras, em todas as nações, todos esses tempos, não é o pastor, não é a pastora, não é bispo, apóstolo, reverendo. O que tem sustentado a igreja não é música, não é louvor. O que tem sustentado é a presença de uma paternidade. É a presença de um pai. A presença de um pai estabelecida na casa mantém a igreja de pé.
Mas quando eu abro mão da presença, quando eu abro mão do Pai, quando eu abro mão da paternidade, quando eu abro mão dos princípios, eu estou abrindo mão daquele que me ama, eu estou abrindo mão do seu amor, eu estou abrindo mão das suas diretrizes, eu estou abrindo mão das suas orientações, eu estou abrindo mão da sua proteção e da sua provisão. Sabe o povo lá atrás no deserto do Egito com Moisés? É como se o povo tivesse, quando eu abro mão da paternidade, eu estou abrindo mão da coluna de fogo que me esquenta durante a noite do deserto. Eu estou abrindo mão da nuvem de glória que provém o frescor durante o dia no deserto. Eu estou abrindo mão da provisão daquele que manda água da pedra para saciar minha sede. Eu estou abrindo mão daquele que abriu o Mar Vermelho, daquele que abriu o Jordão. Cuidado! Porque as nossas escolhas, por mais simples que sejam, revelam o que está aqui dentro. A escolha de Sansão revelou o que havia aqui dentro. A escolha do filho pródigo revelou o que havia aqui dentro. A nossa escolha vai revelar o que há aqui dentro. E eu não falo escolha de seguir A e seguir B. Eu não falo a escolha de doutrina. Eu não falo a escolha de live, de música. Eu estou falando da escolha de governo, irmão. Escolha de governo. Quem governa a minha vida determina o meu futuro. Vou melhorar. Quem governa a minha vida escreve a minha história. Quem governa a minha vida escreve a história dos meus filhos. Quem governa a minha vida escreve a história da minha família. Sansão não pensou nisso. E às vezes nós pensamos em um futuro grande, pensamos em não passar necessidade, pensamos em ter dinheiro, em viagens, em conquistas, realizações. Eu não estou falando que isso é errado. O errado é quando você coloca todos esses seus pensamentos acima da paternidade de Deus. Pastor, mas eu honro a paternidade de Deus, pastor, eu estou no culto todo domingo. Isso não é honrar a paternidade de Deus. Porque se você está pensando dessa forma, você está indo para o culto para bater um ponto. Honrar a paternidade de Deus é ter Deus como teu pai. Sabe o que é ter Deus como teu pai? Eu fui deixar o João Pedro hoje na escola. Aí o João Pedro falou assim: pai, eu quero um pão, como é que é o nome desse? Um algodão doce. Eu quero algodão doce. Eu falei assim: filho, na região aqui é difícil ter algodão doce. Mas pai, se der, me dá um algodão doce? Aí eu falei assim: amém. Aí eu peguei o Miguel. Quando eu peguei o Miguel, eu já estava indo pegar o João Pedro. Aí eu olhei e tinha um rapaz vendendo algodão doce. Aí eu olhei para a carteira e tinha o valor certinho. Comprei dois, um pro Miguel e um pro João Pedro. Aí quando eu cheguei, eu falei assim, peguei o João Pedro. Aí o João Pedro: pai, João Pedro é meu mais novo. Pai, e aí, cadê meu algodão doce? Eu falei assim: você orou, pediu para Jesus? Ele: orei, pai. Eu orei para Jesus pedindo meu algodão doce. Eu falei: Deus me deu, filho. Aí ele subiu todo contente. Aí ele para mim: pai, eu posso comer algodão doce? Eu falei: agora não. Aí depois: agora não. Aí depois ele de novo: pai, já posso comer algodão doce? Agora não. O que eu entendo com isso? Eu entendo que quando eu vou só ao culto de domingo, eu bato só o ponto. Agora, quando eu entendo o peso da paternidade, eu entendo que eu posso não gostar, mas a decisão do pai é o que eu vou fazer para minha vida. Se o pai falar para mim: não come, eu não vou comer, ainda que eu esteja faminto. Se o pai falar para mim que 2 mais 2 são 20, ainda que a minha mente, a minha consciência afirme para mim que 2 mais 2 são 4, mas se o pai falou que 2 mais 2 são 20, eu vou ficar com 20. Por que eu estou falando isso, querido? Porque às vezes nós queremos atribuir os desejos do pai aos nossos desejos. Nós queremos dizer que Deus só fala, só dá num determinado local quando nós ouvimos aquilo que queremos. O pai, ele não vai nos dar aquilo que a gente quer. Ele vai nos dar aquilo que a gente precisa para que o nosso coração seja totalmente dele. Amém? Então, pega essa palavra hoje.
Sansão, um grande homem, um homem que Deus foi gerado no coração de Deus, mas ele se perdeu porque ele abriu mão da paternidade. Que eu, você, a nossa casa, os nossos filhos não se percam. Pastor, eu não tenho mais força, não dá mais. Às vezes eu ouço muitas pessoas falando assim, não dá mais, o que eu tinha para fazer eu já fiz. Ei, para com isso. Se você falar isso, você vai estar abrindo mão da autoridade que Deus colocou sobre a tua vida. Você que é pai, você que é mãe. Resgate a autoridade que está sobre a tua vida. Pastor, o que é autoridade? A autoridade que Deus te deu, irmão. Como pais, vocês, nós, filhos de Deus, vamos dar destino aos nossos filhos. O diabo não vai roubar a alegria dos nossos filhos. E aconteça o que acontecer, nós vamos nos esforçar e levar os nossos filhos a valorizar a paternidade divina, porque a paternidade divina está na tua vida. Amém? Querido, estamos terminando. Quero te lembrar, domingo é um culto muito importante. Você que é mãe, você que é pai, eu quero convocar você a levar o teu pai. A igreja vai honrar os pais. Lembra que eu falei de honra? Se esforça. Olha, você... Domingo, eu falei o seguinte. Domingo, pra gente ficar mais tranquilo. Domingo, eu não vou fazer aula dominical. Não vou fazer aula dominical. Domingo, somente o culto, que é dia dos pais, então será somente o culto. Nós vamos transferir essa aula dominical. Vai ser somente o culto, tá? Então vamos fazer da seguinte forma, domingo só vai ter o culto. Eu sei que você vai almoçar com seus familiares, eu sei que vai ter vivendo um momento de paz, aquele churrasco, ou aquele peixinho, aquela feijoada, não sei. Eu sei que vai ter. Mas em nome de Jesus, começa de você, começa por você. 5 horas tem culto. Amém? Começa por você. Que eu e você sejamos exemplo, sejamos a ponte aonde os nossos filhos estarão voando para glorificar o nome do Senhor Jesus. Amém? Te vejo domingo presencial na igreja, Rua Godofredo, Viana número 500, Taquara. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa. Se você puder, aí tá os dados bancários da igreja, tá? Seja impulsionado por Deus, não pelo homem, por Deus. A chave Pix é o nosso CNPJ. Eu quero abençoar, desejar uma noite de paz para você, uma quinta-feira aí que dá tempo ainda para você poder tomar aquele açaí, comer aquela pizza, ou então aquela sopinha, aquele cafezinho com pão na chapa, irmão, com requeijão, coisa linda, aquele café com leite, aleluia, dá glória, entra até em mistério, mas dá para você desfrutar. Aproveita, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa. Não se esqueça da família que Deus colocou na tua mão. Não abra mão daquilo que Deus colocou na tua mão. Não pare de lutar, não ceda à pressão. Existe uma paternidade na tua vida, uma paternidade na tua casa, e ela está se manifestando. Amém? Ser forte, corajoso, segue em frente. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o sublime amor de Deus Pai, a comunhão e as doces consolações estejam sempre sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre a sua casa. Que nós, como igreja, possamos desfrutar de a alegria que excede todo entendimento e a paz de Deus que nos constrange e nos mantém vivos e de pé, em nome de Jesus. Deus te abençoe, fica na paz de Deus. E não se esqueça, somos família, somos igreja. Te vejo domingo presencial. Coloca aquela roupa bonita, vai honrar o teu pai, leva lá que vai ter um presente especial para ele, hein? É um presente especial para os teus pais. Pastor, eu não tenho pai. Quem não? Quem disse que não? Você tem um pai espiritual. Honra o teu pai espiritual. Honra aquela pessoa que está sendo usada por Deus para dar direção para a tua vida, para a tua família. Não esqueça da importância da honra. Deus te abençoe. Fique em paz em nome de Jesus.